Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. E sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus e pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, estamos começando o nosso programa Saúde e Fé. O programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas, minha gente. E no programa de hoje, vamos falar sobre alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Daqui um pouquinho estará conosco a doutora Kátia de Souza Costa Alves, pediatra e ebiatra. Ebiatra é aquela médica que cuida também dos adolescentes. Mas não é só isso. Teremos o nosso quadro Dicas de Saúde, Caravana da Vida, Momento Musical e, é claro, aquele espaço maravilhoso onde eu quero rezar com você e por todas as suas intenções, pedindo a proteção de Deus para a sua saúde física e espiritual. A nossa produção preparou a matéria sobre alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Kátia sobre o assunto. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. A intolerância à lactose é caracterizada pela deficiência da enzima lactase, que é responsável pela quebra da lactose, que é o açúcar presente no leite. 80% da população brasileira possui algum grau de intolerância à lactose. Já a alergia à proteína do leite é caracterizada pela reação do sistema imunológico, quando o organismo entra em contato com a proteína do leite de vaca. É uma doença quase que exclusiva em crianças. Existe ainda muitas dúvidas sobre essas duas doenças, pois o fator desencadeante é o mesmo, o leite. Por isso, o programa Saúde e Fé dessa semana convidou a pediatra Kátia de Souza. Ela vai tirar todas as suas dúvidas. É com você, Frei Rinaldo. E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé a doutora Kátia de Souza Costa Alves. Ela é pediatra e ebiatra. Ebiatra é aquela médica que cuida também dos adolescentes. Aceitou o nosso convite para falar de um tema muito interessante: alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda. Que honra receber aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade, Frei. Ô doutora, alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose, não é a mesma coisa? Não é. São doenças ligadas ao leite, né? Apesar do nome estar ligado ao leite, de serem duas doenças relacionadas ao leite, são duas doenças completamente diferentes. Ô doutora Kátia, a gente sabe assim que o melhor alimento para o ser humano é o leite materno. Por isso que até os 6 meses, pelo menos, nada pode substituir o leite materno, enfim. E a gente sabe que também esse princípio serve para o bezerrinho, né? O melhor alimento para o bezerrinho é o leite da vaca, né? Enfim, só que quando a gente desmama, né, a gente continua tomando o leite. O bezerro não, quando a vaca desmama o bezerrinho, o bezerro não precisa, mas ele vai pastar, ele vai ter outro tipo de alimentação. Por que a gente continua tomando leite, doutora? E a pergunta assim, faz bem isso, doutora? Isso mesmo. Você falou direitinho, assim, o leite materno é o ideal alimento para a criança, né? mais completo. E o ideal, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é que se dê o leite materno até os 2 anos, sempre que possível, ok. né? Na impossibilidade dessa mãe amamentar, a gente tem a opção do leite de vaca, não necessariamente o leite de vaca diretamente da vaca, mas todas as fórmulas que a gente conhece, que vem em pó, também são leites que são feitos a partir do leite de vaca. Por que é importante? Até os 2 anos, a criança ela precisa do leite, porque o leite é uma fonte rica em cálcio. Então, é importante para os ossos, para o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente não pode ficar sem o leite de vaca, sem nenhuma fórmula láctea, como acontece com os bezerrinhos, né? Bom, entrando em contato com esse leite de vaca, tem criança que não tem reação nenhuma. E existem algumas crianças que podem desenvolver alergia ou até uma intolerância a essa fórmula que não é o leite materno e aí desencadear uma dessas doenças que a gente vai conversar. Ô doutora, vamos falar um pouquinho sobre alergia, né? Alergia.
Como é que eu sei como é que a mãe sabe que a criança ela tem resistência, ela é alérgica a essa proteína ao leite de vaca? Ou seja, começa a ficar com a pele avermelhada, começa a pipocar feridinhas pela pele. Como é que ela sabe, doutora? Isso mesmo. Então, a alergia à proteína do leite de vaca, ela pode se manifestar de 3 formas diferentes. Ela pode se manifestar no sistema intestinal, gastrointestinal. Então, pode ser uma criança que mame a fórmula e vomite, regurgite muito. Aquela criança fala, ai, será que ela tem refluxo? Né? Então, o refluxo pode ser um sintoma da alergia à proteína. Então, o refluxo é um deles. Refluxo é um sinal, tá? A gente tem que ficar atento porque existem refluxos que não estão relacionados à alergia, né? Mas o refluxo pode ser um sinal de alergia. Ainda no sistema gastrointestinal, a criança pode ter diarreia, pode ter muitos gases, muita cólica, ser aquele bebê que chora muito Sempre irritado. após uma ingestão de leite. Após a ingestão do leite de vaca. Outro sistema que pode ser acometido é a pele. Como o senhor mesmo falou, tem crianças que apresentam alergias, uma assadura importante, alergia de pele. E tem crianças que têm o sistema respiratório acometido. Então, tem crianças que desenvolvem crise de bronquite, asma, rinite, então o nariz vive escorrendo, entupido. Todos esses podem ser sinais de alergia à proteína do leite de vaca. Então, estômago, né, questão do refluxo, diarreia e pele. Né? Isso, pele e respiratório. E respiratório, são Isso. sintomas, assim, sempre após aí a mamadeira, sempre após, assim, a introdução de um leite diferente enfim. do leite materno. Entendi. Também a gente tem que ficar bem atento, porque existem crianças que desenvolvem alergia à proteína do leite de vaca, mesmo mamando só leite materno. Ah, olha só. São alergias muito mais graves, mais severas, mas são alergias que elas acontecem por conta do leite que a mãe ingere. Olha só que interessante, vai passar para o bebê. Isso mesmo. A porção de leite que a mãe ingere são pequenas porções, mas que passa pelo leite materno, e passando pelo leite materno pode dar reação nesse bebê. Agora, doutora, é só o leite no sentido de tomar um café com leite, tomar um leite puro que vai ter essa reação, enfim? Ou ela pode comer um queijo, ela pode ter um pedaço de bolo que foi feito com leite, etc., um pedaço de pão que tem leite misturado lá, um iogurte, enfim, vai ter uma reação porque tem a proteína do leite lá. Isso, então assim, na verdade a alergia, ela está relacionada à proteína do leite de vaca e aí em qualquer condição. Então pode ser, por exemplo, eu fiz um bolo com leite, mas esse bolo foi assado, foi em temperatura alta, não importa, a criança vai ter reação. Ele está ingerindo, passei um pouquinho de manteiga numa bolachinha. Não importa, tem reação. Então, leite, derivados do leite e qualquer alimento que tenha sido feito com leite. Tem alergias que são tão severas que se o paciente entrar em contato com alguma coisa que está contaminada, a gente chama, com o leite, a criança tem reação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, pão francês. Pão francês não é feito com leite. Ok. Mas em algumas padarias menores, eles usam a mesma batedeira, os mesmos equipamentos para se fazer o pãozinho francês. Ficou resíduo lá. Pronto, que ele usa para fazer outro alimento que tenha leite. Ficou resíduo, se a pessoa ingerir esse alimento que entrou em contato com o resíduo, a pessoa pode ter reação. Isso é uma reação alérgica. Isso. A reação alérgica tem tratamento, doutora? A reação alérgica tem. A gente tem que tratar a alergia. No caso da criança entrar em contato e ter alergia, a gente entra com antialérgico mesmo, né? Medicação antialérgica. Às vezes, a alergia é tão forte que tem que ser feita medicação antialérgica dentro de hospital, com medicações que são feitas na veia, no subcutâneo, né? Porque não se trata de tirar o leite, é isso? Mas, não, trata sim. Então, Tem na que verdade, tirar. tem que tirar. A pessoa que tem alergia tem que tirar o leite. Tem que tirar, completamente. Não pode nem, eu vou comer um pouquinho. Não. Tem que eliminar da sua vida, do seu menu, do seu cardápio, o leite. O leite. E os seus derivados. O leite e derivados. A alergia, ela é muito mais comum em bebês, né? Ela é quanto menor a criança, mais comum a alergia. E a alergia tende a melhorar à medida que a criança vai crescendo.
Então, a maioria dos bebês, depois dos 2 anos, a maioria dos bebês que têm alergia, depois dos 2 anos, já estão completamente curados da alergia. Ah, não é assim, não é questão se nasceu alérgica, etc., alérgica para sempre. Não necessariamente. Existem Entendi. alguns casos que demoram um pouco mais para se curarem, mas à medida que a criança vai crescendo, vai diminuindo essa porcentagem de crianças alérgicas, vai melhorando a alergia. Eu tenho que trazer um outro tema, doutora, assim, intolerância. Então, a senhora falou que são sintomas e doenças diferentes. Alergia e intolerância. O que é, então, uma intolerância? A intolerância, ela é mais comum em crianças maiores ou adultos, tá? A intolerância, ela é uma incapacidade do nosso organismo de fazer a digestão de uma substância que está presente no leite, que é a lactose. Lactose. Isso. Então, o que acontece? A pessoa que tem intolerância, ela não tem a lactase, que é a enzima que faz a digestão. Que nós temos. Nós temos. Isso é nosso. Isso a lactose vem do leite. Isso. Então, nós temos dentro do nosso organismo a lactase. Quando a gente ingere o leite que tem a lactose, essa lactase faz a digestão dela. Se a gente não tem essa enzima, por algum motivo que eu vou explicar também, o nosso organismo começa a fermentar aquela lactose. Então, os sintomas da intolerância à lactose são só intestinais. Gases, fermentação, cólica, diarreia. Às vezes tem uma assadorinha bem em região de bumbum mesmo, do bebezinho, que é por onde saem as fezes, faz a reação ali. Então, são sintomas só intestinais. Isso é só dentro do estômago que acontece. Isso. A lactase está lá dentro. Isso. A lactase que é nossa. Não tendo a lactase, quando se recebe o leite que tem a lactose, ou seja, está faltando um elemento nosso. Aí provoca uma reação porque está de excesso a lactose, enfim. E por que isso acontece? Por que a gente não tem essa lactase, doutora? Então... É muito difícil nascer sem a lactase. A lactase foi a nossa mamãe que nos deu, doutora? Pelo leite que a gente consumiu? Não. Ou a gente nasce independente? A gente nasce com ela. Entendi. Né? E é muito difícil, é muito raro alguém nascer sem lactase. Existem casos, mas é muito raro. Por Entendi. isso que ela é mais comum no adulto ou na criança maior. Existem algumas situações que fazem a gente perder essa lactase. Por exemplo, a diarreia. Se a gente tem uma diarreia muito prolongada, uma diarreia de mais de 2 semanas, nosso intestino, ele perde vários nutrientes, várias substâncias, e uma delas, a lactase. Então, se eu não tenho a lactase, eu não faço a digestão. Então, eu começo a ter uma intolerância causada por um vírus, por algum outro motivo, mas depois eu desenvolvo essa diarreia porque eu estou intolerante, eu não estou conseguindo fazer a digestão daquele leite. Então, doutora, a gente pode colocar uma regra geral aqui. A pessoa que tem esses períodos prolongados de diarreia, evita leite. Com certeza, é uma boa dica. Ou então, pode fazer uso de leite sem lactose. Então, a gente tem muito hoje em dia no mercado leite com baixo teor de lactose. Esse sim, a pessoa que tem intolerância à lactose pode tomar. Ô, doutora, a senhora entrou num tema muito interessante que eu tenho que fazer essa pergunta. Como escolher o melhor leite? A gente vai nas gôndolas, doutor, tem trocentos tipos de leite. É pasteurizado, é com lactose, sem lactose, integral, é isso, aquilo, desnatado, natado, enfim. O que é melhor, doutora? É muito difícil essa resposta, porque assim, é muito individual. Vai depender da situação de cada um. Depende da situação de cada um. Então, vou falar assim para os bebês, para as mães que não conseguem amamentar. Eu vou já entrar com leite pensando numa alergia? Não, a gente nunca pensa, a gente entra com a fórmula à base do leite de vaca mesmo, mas existem muitas fórmulas hoje em dia. Não dá para indicar uma fórmula, existe uma fórmula que é mais indicada para cada paciente. Então, é um paciente que já tem um histórico bem alérgico na família, então eu vou entrar com uma fórmula que tem um teor menor de proteína que possa dar reação. Então, existem várias opções hoje. E com relação à intolerância à lactose, aí sim a gente pode usar o leite sem a lactose. Leite de soja, leites vegetais, também não tem a lactose. Então, são leites que crianças intolerantes, adultos intolerantes à lactose podem usar.
Gente, quantas informações estamos recebendo aqui com a doutora Kátia sobre alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Mas temos muito mais informações para você. Portanto, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, nós vamos continuar nosso bate-papo aqui com a doutora Kátia e você também pode interagir conosco. Então não saia daí, porque no próximo bloco muito mais informações para você. Mas antes disso, esse nosso recadinho. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para a sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira Arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil.